Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós vamos começar uma série falando de Jó. Jó era culpado? Muitos falam, né, que tudo que sucedeu, tudo que aconteceu a Jó foi porque ele tinha um medo. Será? Vamos lá entender quem que era Jó primeiramente. No capítulo 1, versículo 1, diz assim: Jó, este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ainda no capítulo 1, versículo 8, diz assim: Homem sincero e reto, temente a Deus e que se desviava do mal novamente. E lá, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desviava do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tudo incitado contra ele para o consumir sem causa. Isso, Satanás falando o Senhor falando a Satanás depois que afligiu Jó, né? Satanás afligiu Jó, tirou seus filhos, tirou seus bens, e ele continuou sincero, continuou com a mesma retidão, continuou com a mesma integridade e o mesmo temor a Deus. Então ele não mudou o seu caráter, não mudou a sua essência. E lá no capítulo 2, aliás, no capítulo 3, versículo 25, diz assim: Porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Amém? E aí é Jó falando que aquilo que ele tinha medo aconteceu com ele. E nós vemos muitas pregações falando que tudo isso que aconteceu, as perdas de Jó, as suas chagas, foi porque ele temia. E isso foi a brecha, né, que ele tinha para poder acontecer tudo isso. E na realidade não é essa a verdade. Porque a todo instante Deus afirma que ele era temente a Deus, ele era reto, não tinha nenhuma acusação contra Jó. E mesmo depois que ele foi perdendo tudo, não tinha nenhuma acusação. Então está errônea, está errada essa afirmação que aconteceu isso porque ele temia. Simplesmente ele temia. Ele tinha um medo normal de um ser humano. Não era nada que abrisse uma brecha, não era nada estratosférico, né? Que fazia com que ali ele deixava vir e semeava aqui no seu coração aquele medo. Não, era um medo comum. Então, todas as coisas que ele sentia em relação a Deus era sincero. E ele era reto perante Deus. Então, não tem nada a ver. Aconteceu porque ele foi provado na sua fé, como Deus pode provar a qualquer um, sem causa, simplesmente para crescer espiritualmente. E lá na frente nós vamos ver o porquê Deus provou Jó e deixou Satanás tocar na vida dele. Então esqueça isso, que Jó veio sobre ele todas essas coisas ruins, todas essas perdas, porque ele temia, né? Porque ele temia perder, porque ele temia sofrer essas coisas. Não foi por conta disso, foi por algo que eu vou te explicar em outro dia, tá bom? Então continue, compartilhe esse vídeo, continue seguindo para que a gente possa propagar a palavra do Senhor e você entenda o porquê aconteceram essas coisas com Jó e vamos descobrir, será que Jó era culpado? A paz do Senhor, amo vocês, até já já.